Mateus 10, 7 é o texto que vamos ler, já lendo, vamos ler juntos? E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Oremos. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti para que estes momentos que seguem sejam, Senhor, grandemente proveitosos para a alma, para o coração de Teus filhos. Abençoe a todos que estarão ao alcance desta palavra. Edifica, adverte, aperfeiçoa e consola a todos em nome de Jesus. Amém. Então preste atenção. Nos capítulos 10, 11 e 12 de Mateus, nós temos o ensino sobre duas grandes possibilidades. Eles estão entremeados nos 3 capítulos, o ensino sobre duas grandes possibilidades. Primeiro, a salvação eterna da alma, possibilidade da salvação eterna da alma. E segundo, a possibilidade da perdição eterna da alma. De acordo com Jesus, o Evangelho coloca o homem numa encruzilhada entre vida e morte, entre céu e inferno. A maneira como o homem lida com o Evangelho, a maneira como o homem recepciona o Evangelho, vai determinar a sua eternidade. Então, pense bem, a maneira como você vai ouvir essa mensagem, a maneira como você vai comportar diante da pregação que farei esta noite, a maneira como você vai comportar, e isto vai determinar, isso vai ter influência direta na sua salvação, na sua eternidade. Para entendermos isso tudo que eu estou tentando falar neste início, eu quero que você me acompanhe então nesta mensagem. Em primeiro lugar, no capítulo 10 de Mateus, principalmente nos versos de 1 ao 7, Jesus está determinando que o seu evangelho fosse pregado. A grande ordem do evangelho, capítulo 10 de Mateus, o Senhor arregimenta, convoca os 12 apóstolos, e a Bíblia diz que ele os chama e diz, vocês vão sair agora e vão levar a minha palavra, a minha mensagem a várias cidades de Israel, e vocês vão sair e vão pregar o reino dos céus. É lindo, é maravilhoso observar a maneira como Jesus dá ênfase à pregação do Evangelho. E como ele adorna o Evangelho, ele assessora o Evangelho que vai ser pregado, garantindo que seus apóstolos iam pregar um Evangelho que, além de ter uma mensagem salvadora, também levaria o poder da cura, da libertação e até da ressurreição de mortos. Então este primeiro passo, esse primeiro ponto no capítulo 10, nos leva a refletir sobre a seguinte ponto. Os homens a quem Jesus estava enviando para pregar o Evangelho do Reino eram homens fracos e imperfeitos. Vocês sabem que os apóstolos, nessas alturas, ainda teriam uma longa caminhada de transformação e de aperfeiçoamento. Mas isto não impediu de Jesus dotá-los, prepará-los e capacitá-los para uma obra sobrenatural. Jesus disse, vocês vão limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Vocês vão entregar de graça o que de graça recebestes. Então é fundamental que aqueles que pregam, aqueles que anunciam o Evangelho, tenham uma vida transformada, é claro. É claro, principalmente o pregador do Evangelho precisa ter na sua própria experiência a nova vida de Cristo, o novo nascimento, o milagre dessa transformação. Mas precisamos entender uma coisa, os apóstolos eram incompletos ainda, não estavam perfeitos, ainda tinha muito que aprender, não obstante, o Senhor capacitou e dotou-os a levar um evangelho de poder em todo Israel.
Então isso nos faz entender que a mensagem que Jesus nos incumbe de pregar, essa mensagem será sempre maior do que o pregador. Porque o pregador está em processo de transformação, a mensagem é perfeita. O pregador ainda tem defeitos, a mensagem não, ela é absolutamente verdadeira. O pregador tem que sofrer modificações, a mensagem absolutamente está completa, não precisa de nenhuma modificação. Há muitas pessoas que rejeitam o evangelho por conta de um mensageiro defeituoso. É quase igual aquela história aquela história da pessoa que deu banho na criança e depois vai jogar a água fora e joga a criança junto. Ou seja, a água realmente precisa ser jogada fora, ela já está suja, impura. Mas não jogue o bebê fora, ele é uma vida. Então há pessoas que rejeitam o evangelho por conta de um mensageiro defeituoso. O que você mais vai encontrar neste mundo é gente querendo ser pregador do evangelho com defeitos que não tem mais tanto. Aí você diz, eu não quero mais ser crente, eu não quero ir mais para a igreja, porque eu fiquei sabendo do pregador A, do pastor B, que fez isso, fez aquilo. Deixa ele nas mãos de Deus, ele vai prestar conta diante de Deus. O evangelho não é um lugar onde os salteadores escondem, não. É um lugar onde os pecadores entram para ser transformados, onde os pecadores são nascidos de novo. Não é um lugar para se esconder, como disse Jeremias, covil de salteadores. Naquela época eles faziam tempo covil de salteadores, ou seja, as pessoas entravam para a igreja para dar apenas um toque diferente na sua aparência, mas não mudavam. Então eram salteadores usando a igreja como covil. Jesus depois também falou sobre isso, e ele então estabeleceu que a casa de Deus seria casa de oração e não lugares para se ocultar pecados, mas para deixar pecados. Mas não importa, não abandone, não despreze o evangelho quando você deparar com alguém que diz ser pregador do evangelho e se apresentar de forma pecaminosa, totalmente contrária, fazendo coisas absurdas. Joga fora a água, mas segura o bebê. A palavra de Deus, ela é vida, ela é poder, ela é autoridade. Os homens falham, mas Deus não falha. Os homens que Jesus está enviando aqui também tinham suas imperfeições, mas eles levavam uma mensagem que de fato era absolutamente reta, justa e salvadora. É fundamental então que aqueles que pregam tenham uma vida transformada, mas se porventura eles falharem, não despreze o evangelho por conta daquele vaso fraco. Aquele vaso fraco falhou, mas a palavra não vai falhar na sua vida que a abraçar. Alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto, anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com a cidade de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. Isaías 40. Os pregadores não devem ter medo de pregar o evangelho. Os pregadores devem lembrar que aquele que os envia é também aquele que os capacita. Todos que estão sendo incumbidos de pregar o evangelho devem abraçar essa missão com temor e tremor e partir para a obediência, ir aonde os pecadores estão. Pregadores, preguem a palavra de Deus. Não tenham medo de pregar, saibam que a única resposta de Deus para este mundo é o Evangelho de Jesus Cristo, que anuncia o arrependimento e a chegada do reino. E é somente isso, resumindo, que os homens precisam de saber. O Senhor está vindo para reinar sobre este mundo e é necessário preparar para receber este rei.
Outra coisa, pregadores, não tenham vergonha do Evangelho. Um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu depois de Jesus Cristo foi Paulo. E Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho. Ah, mas o Evangelho é mensagem da cruz, da morte, do sacrifício, de alguém que foi vilipendiado, foi machucado, foi exposto à nudez e foi morto. Paulo disse, este é o poder de Deus. Este é o lugar da cura, este é o lugar da restauração. Não existe outro lugar para que o homem seja salvo senão na cruz. Portanto, o evangelho que nós pregamos é o evangelho da cruz. Todos os pregadores devem ter, como Paulo tinha, orgulho da cruz. Longe me gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na cruz eu tenho motivo de dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Segundo, Jesus também determinou, nestes capítulos que eu mencionei de Mateus, que o julgamento da humanidade será conforme a reação deste homem, desta mulher, ao Evangelho. O Evangelho é mensagem de salvação, é mensagem de perdão. Porém, cada um reage diante do Evangelho da forma que quiser. E Jesus determinou que o julgamento será conforme a reação de cada um diante do Evangelho. Há pelo menos 4 reações que são repetitivas ao longo da história, em que todos os seres humanos reagem diante do Evangelho. A primeira reação é aqueles que creem, bem-aventurados são eles. Nós fazemos parte desse grupo daqueles que creem. Louvado seja Deus que a mensagem do Evangelho entrou em nosso coração e achou acolhida, foi recebido. Eu louvo a Deus porque meu coração não rejeitou o Evangelho. Poderia ter rejeitado, porque o homem é perverso, o homem é mau. Eu não era melhor do que ninguém que está neste mundo. Eu não era melhor do que nenhum dos criminosos, dos sentenciados que estão presos. Eu não era melhor do que nenhum dos traficantes que existem no mundo. Eu não era melhor do que ninguém. Mas eu louvo a Deus que o dia que o Evangelho foi pregado, o meu coração não fechou, ele abriu. E eu sei que os irmãos estão aqui porque também Deus achou uma boa ocasião na sua vida e te surpreendeu, e o seu coração naquele dia cooperou, abriu. Você ficou até surpreso, porque quando você deu por si, você já tinha derramado a sua alma perante Deus. Deus tinha alcançado suas emoções, seus sentimentos, sua fé. Então o primeiro grupo é daqueles que creem. Essa é a primeira reação diante do Evangelho. A segunda reação é daqueles que adiam a decisão. Há milhares de pessoas adiando a decisão. Elas ouvem o Evangelho, vamos aceitar Jesus, vamos receber Jesus. Vou deixar para amanhã, vou deixar para o mês que vem, deixar daqui mais um tempo. Vão adiando. Não sabemos até quando essa pessoa terá a oportunidade de dizer o seu sim para Deus, mas estão adiando. Essa é uma reação perigosa, e essa reação é claro, o fato de uma pessoa dizer, eu estou pensando, vou deixar para amanhã, ainda não dá a ele garantia nenhuma de salvação. Terceira reação, são aqueles que não creem. Depois de ouvir o Evangelho, você aborda a pessoa, diz, você crê na mensagem que estou falando a respeito de Jesus, que te ama, te perdoa? Diz, eu não creio, eu não sou religioso, eu não aceito esses princípios, eu sigo outros pensamentos, a minha filosofia é diferente. Lamentável, muito triste. Nós vamos falar sobre essa questão em poucos minutos adiante. E por fim, tem um quarto grupo. Não somente aqueles que creem, não somente aqueles que adiam a decisão, não somente aqueles que não creem, mas agora existem aqueles que zombam do Evangelho. E este grupo, o quarto grupo dos que zombam, está crescendo cada vez mais no mundo atualmente. Pessoas pelo mundo afora perdem o temor, perdem o escrúpulo e
começam a falar publicamente, começam a falar diante de câmeras, em programas, em jornais, em redes sociais, que não gostam do Evangelho e zombam daqueles que pregam, zombam daqueles que creem e dizem: são tolos, fanáticos. Nós somos classificados por uma grande parte das pessoas deste mundo como tolos, idiotas, fanáticos, cegos. Elas perderam os escrúpulos, não estão mais com medo de nada, não tem temor nenhum no coração. Todas as cercas que Deus põe na alma e na consciência do homem estão sendo tiradas. As cercas que guardavam o homem do ridículo, guardavam o homem daquilo que era ofensivo a Deus, daquilo que era blasfemo, está sendo tirada. Ao mesmo tempo que essas cercas vão sendo tiradas, a pessoa também vai ficando livre para a imoralidade, para a lascívia, para o pecado desenfreado, porque as cercas são as mesmas. E as pessoas estão chamando isso de liberdade, porque eu falo o que eu penso, porque eu pronuncio o que eu quero, porque eu não tenho nada que me intimida. E essas pessoas estão perdendo completamente todas as chances e oportunidades divinas de terem a vida eterna. Jesus determinou: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Isso é para os pregadores, para os irmãos que anunciam a palavra. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Todos quanto rejeitarem o Evangelho e os seus mensageiros serão inevitavelmente condenados. Essa condenação será irrevogável e sem direito a qualquer apelação, visto terem rejeitado a maior de todas as oportunidades, a mais bendita de todas as ofertas. Terceiro, Jesus alertou, nestes capítulos que menciono, alertou sobre o risco da condenação, citando 3 testemunhos. Jesus foi claro na sua pregação, e esta é uma das pregações de Jesus menos citadas. Geralmente os pregadores não trabalham muito com esse tema, porque esse tema ele é confrontador mesmo. Ele é para separar a palha do trigo, o trigo da palha. Ele é desses textos da Bíblia que não permite que o pregador saia sendo elogiado da igreja, porque ele confronta o homem, confronta o pecado. E Jesus muitas vezes ficou quase só por conta disso. Então Jesus toma na sua pregação, na sua mensagem, 3 testemunhos para falar, para fazer um alerta do perigo, do risco da condenação eterna. Ele toma o testemunho de uma caixa, o testemunho de uns homens estranhos, que eu vou explicar daqui a pouco, e por fim o testemunho de uma rainha excêntrica. Primeiro, o testemunho de uma caixa cheia de pó. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Era costume entre os judeus da época de Jesus sacudirem o pó dos pés que eles adquiriam nas caminhadas por estradas de gentios. Os judeus odiavam os gentios, chamavam os gentios de cães e diziam que eles não eram dignos da vida eterna. Os judeus então tinham um forte preconceito contra tudo que vinha de gentios, inclusive da poeira. Eles chamavam a poeira dos pagãos. A poeira da estrada de um gentio
tornava o judeu incapaz de adoração. E essa rejeição, essa repulsa que eles tinham, levavam eles, quando chegavam em casa, a lavar os pés ou mesmo tomar banho o corpo inteiro, para tirar todo o resquício da poeira da estrada dos gentios. Jesus sabia que os judeus tinham essa aversão pelos gentios, porque diziam, são pecadores demais, são homens pecadores, e nós não somos pecadores. Então o Senhor Jesus, sabendo que eles tinham essa aversão pelo pó chamado dos pagãos, então Jesus está dizendo aqui que o verdadeiro pagão não é apenas o gentio, mas é todo aquele que rejeita o evangelho e seus pregadores. Então o Senhor Jesus diz para os seus apóstolos, indo, preguem o meu evangelho. Se vocês chegarem numa casa, digam para os moradores, paz seja convosco. Se eles abrirem as portas e receberem vocês, a minha paz entrará naquela casa. Se eles rejeitarem vocês, dizendo, não quero você aqui, não me interessa, não gosto de pregadores, vão embora. Jesus disse, batam os pés, sacudam a poeira, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta casa que rejeitou o testemunho do evangelho. Irmãos, nos dias do juízo de Deus, Deus vai mostrar então lá no céu a todos os incrédulos que estarão do lado esquerdo para serem condenados, antes de mandá-los para a destruição eterna. Deus vai então chamar os anjos com uma caixa e vai dizer para eles, vocês vão ser condenados por causa do conteúdo que está nesta caixa. E a caixa vai ser aberta, ela vai estar cheia de poeira, de pó, dos pés de pregadores que foram rejeitados. Servirá de testemunho contra muitas pessoas, milhares de pessoas, contra nações inteiras que rejeitaram o evangelho. Nações inteiras como a Rússia, que na época da cortina de ferro, no auge do comunismo, fez uma constituição em que no início dela eles diziam, não cremos que Deus existe, Deus não existe para nós. Países comunistas que abertamente afrontaram Deus, que abertamente zombaram do evangelho e disseram, não queremos Deus, não aceitamos Deus, se Ele existir pode desocupar nossa pátria, nosso país. A caixa cheia de pó vai depor contra aqueles que rejeitaram o evangelho. Por que o pecado dessas pessoas é tão grave assim? Antes de eu falar sobre porquê, eu queria dizer para os irmãos uma coisa que a gente não fala, ou aliás, fala, mas às vezes fala repetindo o que ouviu, sem pensar bastante na coisa, e um tema que eu comecei a pensar essa semana muito, é na questão de pecados, grandes pecados e pequenos pecados. Eu já vi muita gente dizer, não há pecado grande ou pecado pequeno. Não, existe sim pecado grande e pecado pequeno. A questão é o seguinte, que mesmo pequeno, por menor que ele seja, ele separa o homem de Deus. A questão é só entender que por mais pequeno que ele seja, ele não entra no céu. O pecado menor. Mas tem essa diferença, porque aqui nós vamos falar de pessoas que cometeram um grande pecado. E nós vamos ver porque o pecado deles é grave ao rejeitar o evangelho. Mas deixa eu explicar então a questão do pecado grande, pecado pequeno. Em Gênesis capítulo 13, verso 13, está escrito assim, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, se existem os grandes, existem os pequenos. Não quer dizer que os pequenos estão absolvidos, porque todo pecado é ofensa contra Deus, é quebra da lei de Deus. É por isso que Deus colocou tudo debaixo do pecado. Ou seja, não há nenhum justo, nenhum sequer, para depois poder usar de misericórdia com todos, quando Jesus é oferecido como a nossa mediação, como a nossa oferta do pecado, como aquele que nos justifica. Ou seja, não importa, pequeno ou grande,
todos eles separam de Deus. Mas aqui está, grandes pecadores diante de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Há muita dificuldade em alguns textos da Bíblia para ser interpretado. Grandes e pequenos diante do trono. Há três pensamentos. Grandes e pequenos poderia ser o status daquelas pessoas quando em vida na terra. Uns foram poderosos, eram ricos e tal. Grandes, e os mais simples, os mais humildes, mas que eram pecadores, também estão diante do trono, também vão ser julgados, sentenciados. Pequenos. Essa seria a primeira interpretação dos grandes e pequenos. Outra interpretação que parece que não é a mais provável, é a menos provável, é que haverá adultos e crianças. É um pouco complicado, porque a criança até um certo limite está debaixo de uma graça aplicada por Deus automaticamente, conferida, porque aquela criança, 2, 3, 4, 5 anos de idade, não tem a noção, entendimento ainda para apropriar-se racionalmente, intelectualmente, da salvação oferecida por meio de Cristo. Ele apenas repete o que os pais ensinam. Então Deus, sendo justo, não vai condenar um infante, um demente, uma pessoa que tem uma mente retardada, que age como criança. Deus não vai condená-la ao inferno, porque ela não tem capacidade racional, intelectual, psicológica e para fazer decisões. Então nós cremos que a graça de Cristo já opera a favor dos pequeninos, dos dementes, dos que têm problemas mentais e que são vistos como crianças por Deus. Então parece que essa interpretação dos grandes e pequenos sendo adulto e criança não é muito aprovada. E a terceira interpretação é que grandes e pequenos seriam grandes pecadores e pecadores pequenos, ou seja, todos estão ali para receber sentenças. A Bíblia diz que se alguém conheceu a vontade do seu Senhor e não a se aprontou e não propôs obedecê-lo, será condenado com mais rigor do que aquele que não soube, que não sabia. Quando você recebe a informação de que o caminho para chegar numa determinada cidade é X, o caminho é este, é bem explicado para você, e você teimosamente pega outro caminho e vai dar num lugar bem diferente, você é 10 vezes culpado a mais do que um que nunca teve informação nenhuma e errou o caminho. Ele errou o caminho porque ninguém falou. Agora você errou porque é teimoso. Então você é mais culpado. É isso que Jesus está falando. Então nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho e agora vamos explicar por que as pessoas que rejeitam o Evangelho, o pecado dele é tão grave assim. Primeiro, porque estão pecando contra a luz. Quem rejeita o Evangelho peca contra a luz de Deus. E olha, quanto maior for a luz recebida, maior será a condenação. Nós temos uma luz dada por Deus. Dentro da luz que Deus te deu, se você desviar, você é o mais miserável de todos os homens. Dentro da experiência que Deus tem te dado com o Evangelho, se você deixar de seguir a Jesus, você é inescapavelmente um indivíduo destinado à condenação. Por quê? Porque você recebeu orientação, foi iluminado por Deus. O escritor aos Hebreus diz: nenhum sacrifício mais resta, senão uma expectação de ardor e de fogo que vai devorar os adversários. Pecado contra a luz. Jesus disse que haverá menos rigor, ou seja, assim como há pecadores grandes, pecadores pequenos, na eternidade também haverá mais condenação e mais rigidez, mais dureza no tratamento daquele pecado e menos dureza. Não está dizendo que não vai ter, mas está dizendo que vai ser mais e menos. Então ele diz assim: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Irmão, quem é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra eram as cidades que estavam aqueles grandes pecadores que nós lemos em
Apocalipse capítulo 13, verso 13, que diz lá que eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Nós sabemos, pelo contexto da Bíblia, que o pecado que imperava em Sodoma e Gomorra, naquelas regiões ali, era a homossexualidade. Então você já pode entender que o bêbado é um pecador, o drogado que se deixou levar pela destruição da sua própria vida pela droga é um pecador, a prostituta, o ladrão, todos são pecadores, mas existem alguns pecados gravemente, duramente tratados na Bíblia, que é perigoso ficar perseverando neles. Então quem eram os grandes pecadores? Eram os moradores de Sodoma. Mas Jesus diz que mesmo para Sodoma e Gomorra, o tratamento seria menos rigoroso do que para aqueles que rejeitam o Evangelho. Então quem rejeita o Evangelho não tem classificação. Ele é pior. A condenação dele vai ser maior. Por quê? Porque ele conhece, mas não obedece. Ele conhece, mas não faz. Ele conhece, mas brinca. Ele conhece, mas fica pisando no caminho estreito, caminho largo. Ele quer segurar o mundo com a mão e as coisas de Deus com outra. Então, provavelmente, os pecados de Sodoma e Gomorra, não há dúvida, eram mais graves e mais numerosos do que o pecado dos habitantes da Galileia. Mas Jesus está dizendo aqui, o julgamento dos habitantes da Galileia seria mais severo em face da oportunidade que tiveram. Sodoma contou apenas com fraco testemunho de Ló. Tadinho, Ló era fraco demais. Ló mal conseguiu salvar as suas filhas, nem sua esposa ele não conseguiu convencê-la da fé em Deus. Sua esposa era mundana, era sodomita. No meio do caminho ela mostrou quem ela era, virou uma estátua de pedra, olhou para trás. Quem olha para trás não chega aonde tem que chegar. Então não adianta brincar com o Evangelho, não adianta brincar com a verdade. Então Sodoma e Gomorra contou apenas com o fraco testemunho de Ló. Mas quem é que estava ali naquele momento pregando o Evangelho para os moradores da Galileia? Quem estava ali era o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é mais luz, mais brilhante do que Ló, muito vezes mais. Por isso que o pecado dos moradores da Galileia era maior, porque eles estavam pecando contra a luz. Jesus disse, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmão, a condição do mundo está ficando cada vez pior, cada vez mais grave, porque nós estamos vivendo em um mundo que se levanta contra Deus, contra a fé, contra o Evangelho. Nós estamos vivendo em um mundo que há um plano, há uma conspiração demoníaca, satânica, trabalhando nos meios políticos, nos meios educacionais, nos meios do esporte, no meio da ciência, no meio de todo lado, da arte, conspirando contra a verdade, querendo fazer a igreja calar, querendo dizer que a Bíblia não é nada, não é nenhuma revelação de Deus. Nós estamos vendo abertamente as autoridades rejeitarem a Bíblia, não darem valor nenhum na Bíblia, tentando fazer a Bíblia, colocar a Bíblia no ridículo. Depois de 2000 anos de história, desde a morte de Cristo na cruz até os nossos dias, está confirmado entre todas as culturas do mundo que a Bíblia Sagrada é o maior livro, é o livro absoluto que fala de Deus, que revela a verdade, que conta a história da criação, que fala do pecado, que mostra a salvação em Cristo, que fala do céu. Agora vem um grupo novo de pecadores que diz, larga isso para lá, isso não serve para nada, são historinhas. Muito breve nós vamos eliminar isto aí. Eles estão trabalhando para isso, mas não vai dar tempo, o rei está voltando. O mundo atual tem recebido o maior e mais abrangente testemunho do Evangelho. Nós não temos uma outra época em que o Evangelho está mais sendo pregado, mais sendo manifesto do que esta. E a indiferença desta geração é indesculpável. Não vai ter como as pessoas dizerem diante do trono, eu
não sabia, eu nunca ouvi, ninguém me avisou, ninguém me falou nada, porque neste mundo digital que estamos vivendo, todo mundo tem um testemunho já do Evangelho. E segundo, porque o pecado desse povo era tão grave, não apenas porque pecaram contra a luz, mas este é o mais importante, sabe por quê? Porque pecaram o pecado. Preste atenção, as pessoas não serão condenadas por causa dos pecados, mas por causa do pecado singular. Que isso, pastor? João 16, verso 8 e 9. E quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Veja que esse aqui é um pecado destacado, no singular. Do pecado e da justiça e do juízo. E aí o Senhor Jesus explica: do pecado, porque não creem em mim. Qual é o pecado? A raiz de toda a transgressão, da onde vem toda a erupção demoníaca no coração humano, para partir para a guerra, para o crime, para o tráfico, para a morte, para a destruição. Da onde vem o pecado? Onde é a base desses pecados que se manifestam? Vem do pecado. E o pecado é a rejeição do coração a Jesus Cristo. Jesus disse assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o grande pecado do homem é dizer não para Jesus, porque as prostitutas, os bêbados, os drogados, os viciados estão encontrando o caminho no Evangelho para ser salvo e perdoado e liberto. Por quê? Porque quando eles creem no nome de Jesus Cristo, é mais do que uma decisão, uma força de vontade, é o poder de Deus em ação, transformando o pobre, o miserável, fazendo do homem bêbado num sóbrio, da prostituta em uma mulher limpa e pura. O Evangelho veio para os perdidos. Mas o homem sofisticado que diz assim: eu não creio nessa bobagem de evangelho, Jesus Cristo para mim era apenas mais um homem que pisou neste mundo, esta pessoa está fechando a porta para todas as possibilidades de Deus na sua vida. Porque pecaram o pecado. Milhares de pessoas hoje se envergonham de Jesus, se envergonham do Evangelho. E sabe do que elas se orgulham? Elas se orgulham dos seus próprios pecados. O homem natural, o homem comum deste mundo está cantando louvor a si mesmo toda hora, enquanto deveria estar pedindo misericórdia. O que acontecerá com estas pessoas? Jesus disse: porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, qualquer, aqui não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem douto nem indouto, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Isso significa a ruína eterna. Segundo, testemunho que Jesus lançou mão para advertir o perigo da condenação. Ele disse: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Mateus 12, 41. Nínive cresceu em tamanho e importância até se tornar a principal cidade assíria. Foi a capital desse império até a sua destruição em 612 a.C. Em seu período de maior prosperidade, chegou a ter 500 mil habitantes. Jonas 3,3 nos mostra que eram precisos 3 dias para atravessar a cidade de um extremo ao outro. Era imensa essa cidade. Os ninivitas eram conquistadores perversos que usavam a prática da tortura e da crueldade, matavam os seus inimigos torturando. Esse grande centro do poderio gentílico arrependeu-se ante a pregação de Jonas. Jesus afirmou que os ninivitas vão levantar no juízo para condenar milhares de pessoas de nossas gerações que rejeitaram o Evangelho. Por quê?
Porque Jonas foi um profeta relutante. Jonas foi um péssimo pregador. A sua pregação era dura, era fria. Não fez milagre nenhum. Ele nem olhava na cara das pessoas. Jonas não estava nem aí pela salvação deles. Jonas pregou porque tinha que pregar, foi obrigado a pregar, senão Deus dava um jeito em Jonas. Arrumava outro processo, igual do peixe, lado de fora mesmo, para fazer mais um aperto em Jonas. Então Jonas saía gritando: Nínive vai ser subvertida, arrependo, Nínive vai ser subvertida. Mas Jonas era seco, vazio, uma mensagem ruim de escutar. Mesmo assim, o profeta relutante ficou surpreendido quando os milhares de ninivitas começaram a arrepender, começaram a humilhar-se diante de Deus. O próprio rei vestiu de saco, jogou cinza na sua cabeça e diz: vamos jejuar e pedir misericórdia, até os animais vão ficar sem comer, nós todos precisamos de Deus, vamos pedir perdão a Deus. O Jonas não imaginava que uma mensagem tão ruim daquela pudesse dar um efeito tão grande. É onde eu digo para vocês que sempre a mensagem é bem maior do que o mensageiro. Os habitantes de Nínive se arrependeram e foram perdoados. Aquela cidade, aquele povo era cruel demais. Mesmo assim, ao arrependerem-se, Deus os perdoou. Os habitantes de Nínive se levantarão contra todos os que têm ouvido a poderosa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, contemplado os seus milagres, mas permanecido em seus pecados. É esta geração nossa. São os nossos vizinhos, são os nossos habitantes de nossa cidade, do nosso país, do mundo em que vivemos. Quando você está conectado com este mundo através da televisão, através da internet, você descobre a mentalidade de um mundo frio, que rejeita Jesus. Jesus disse: aqui está alguém que é maior do que Jonas. Glória a Deus. Jesus tinha poder para pregar. Jesus olhava nos olhos, segurava nas mãos. Jesus levantava, Jesus parava para ouvir as pessoas. Ele era bem maior do que Jonas. E para terminar, Jesus dá o terceiro testemunho, que é o da excêntrica rainha do sul. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Mateus 12, 42. Jesus agora cita a rainha do sul, a rainha de Sabá, que tinha vindo das terras árabes ao sul de Israel. A expressão que ela veio dos confins da terra significa de uma grande distância. Este fato histórico está em 1 Reis capítulo 10, no tempo do rei Salomão. A rainha do sul ficou fascinada quando chegou em Israel, quando contemplou o reinado de Salomão. A rainha de Sabá ficou fascinada com três coisas, basicamente. Ela ficou fascinada primeiro com a sabedoria de Salomão. Como ela era uma rainha, teve recepção de uma dignatária de Estado, e ela teve rapidamente um contato pessoal com Salomão, e ela conversou com Salomão e o seu queixo caiu. Ela disse: não, este homem tem muito mais sabedoria do que me disseram. Era muito grande a sabedoria de Salomão. E a rainha de Sabá ficou impressionada com a segunda coisa. Ela via a grandeza do reino de Salomão, seu palácio, seu trono, seus guardas armados. Salomão tinha uma guarda de elite, que os escudos dos guardas eram de ouro puro, que rebrilhava no sol, aqueles milhares de soldados que estavam acampados ao redor do seu palácio. Salomão era tão grande, que ao invés de pedras e cascalhos, tinha ouro e prata nas ruas de Jerusalém. E terceiro, a rainha de Sabá ficou impressionada com a ordem dos súditos de Salomão. A Bíblia diz que o sentar e levantar dos súditos de Salomão eram cronometrados, era uma verdadeira coreografia, podiam caminhar, que eram tudo coreografado, era tudo muito milimétrico. E ela disse: como é fascinante
esses súditos deste reino. Tudo que ele fez no passado apontava para algo perfeito no futuro, que seria cumprido através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos todos os tesouros da sabedoria. Salomão tinha bastante, mas ele tem todos. Jesus tem tudo. O reino de Jesus Cristo é muito maior e mais perfeito que o de Salomão. A ordem dos súditos de Cristo é ainda mais perfeita do que o súdito de Salomão, porque os súditos de Cristo é a igreja, e a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, que espanta os principados e potestades. Jesus disse naquele dia, pregando a palavra de Deus: se a rainha de Sabá se converteu, creu no Deus de Salomão, porque viu toda a ordem daquele reino, está aqui alguém que é maior do que Salomão. Ele, Jesus, era a sabedoria encarnada de Deus, a beleza e a glória de um reino eterno. Deus fez algo tão grande naquilo, que a Bíblia diz que aquela rainha disse assim: olha, não me disseram a metade. Bem-aventurados são os teus servos, bendito seja o Senhor teu Deus. Por esta palavra, eles acreditaram que de fato a rainha de Sabá se converteu. A tradição judaica diz que a rainha do sul, depois de ter ouvido as palavras de Salomão e a grandeza do seu reino, voltou para a sua terra para falar para os seus súditos do Deus de Israel. Finalizando, o que está acontecendo nos dias atuais? O evangelho está sendo pregado, mas poucos têm dado ouvido à sua mensagem. É preciso dizer para as pessoas que rejeitaram o evangelho: é perigoso. Como também é perigoso se acostumar com o evangelho e não permitir que o evangelho continue transformando a sua vida. Por favor, não acostume com o evangelho. Você ainda não chegou no céu, você não está completo, você não está perfeito. Deus ainda tem muito que fazer em nossa vida. É necessário permitir que o evangelho cumpra o seu desígnio e nos transforme, e nos aperfeiçoe para Deus. Às vezes sentimos envergonhados olhando para nós mesmos quando nos deparamos com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus. Gerações passadas estariam convertidas se tivessem tido a oportunidade de ver e ouvir o que nós temos visto e ouvido. A oportunidade que Deus nos deu é a maior de todas. Qualquer pessoa que queira evitar o trágico encontro com os estranhos ninivitas, com a caixa cheia de pó, com a rainha excêntrica no dia de juízo, deve aceitar o evangelho de todo o coração. Nesta noite eu te convido para ficar de pé. Abra seu coração, diga sim, Jesus. Mais uma vez eu digo sim. Eu quero a tua palavra, eu aceito a tua palavra, Jesus. Eu abro o meu coração para que o Senhor me transforme, para que o Senhor modifique a minha vida. Eu não estou completo, mas vou ficar completo até o dia de Cristo. Não vá para o extremo, para a negligência que o mundo foi. Não vá para esse caminho. Vamos fugir desses maus costumes. Vamos fugir do mundanismo. Vamos deixar a carne para um lado. Vamos crucificar o velho homem. Vamos despojar de tudo que é velho. Vamos revestir do novo, que se renova para o conhecimento de Cristo. Eu louvo a Deus nessa noite, e toda a vida, a eternidade, vou louvar a Deus pelo evangelho. Eu não tenho medo de evangelho. O evangelho para mim é fonte de água viva. É para você também uma fonte que jorra com vida, com poder. Nós cremos no evangelho, abraçamos o evangelho. Descontando esses falsos pregadores que saem por aí afora dizendo que está pregando o evangelho, quando não está pregando coisa nenhuma. Nós sabemos que os verdadeiros pregadores do evangelho são notoriamente conhecidos, porque Deus confirma o trabalho deles. É só você dar um pouquinho de tempo, é só você não ficar emocionado por qualquer coisa, tá bom? Primeira vez que você ouvir uma mensagem, ouça com a mente. Não permita que suas emoções se envolvam na mensagem nenhuma, até você saber que ela está procedendo de uma fonte certa, até você consolidar e compreender que a mensagem é de Deus. Esse é o problema. Muita gente lá vê pregador na internet, pregador aqui, acolá, está 6.000 pessoas seguindo ele, 10.000 pessoas seguindo ele. Olha, e daí?
Nós estamos atrás do evangelho genuíno, a palavra de Deus que muda nossas vidas. Eu queria nesta noite fazer uma pergunta muito importante, porque é uma hora propícia. Deus preparou esse dia, não foi à toa. Olha, irmãos, Deus ama cada um de nós de uma forma muito grandiosa. Às vezes Deus entrega uma mensagem assim chocante, que torce nosso coração por dentro.